Quanto que é a porcentagem de oxigênio que está ligado na minha hemoglobina, em função da minha pressão parcial de oxigênio. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Saturação da minha hemoglobina em função da pressão parcial de oxigênio. E os próximos gráficos vocês verão que serão sempre as mesmas unidades que a gente vai estar avaliando. E essa curva apresenta essa característica. Então, nós temos aqui, olha, uma porção mais inclinada da minha curva, onde pequenas variações na pressão parcial de oxigênio rapidamente mudam a minha saturação. E a partir de um determinado momento, essa curva começa a se horizontalizar, formando um platô. Tá? O que é importante nessa curva é, veja, nesse ponto A... e antes disso também, eu estou mostrando aqui, à direita de vocês, conteúdo de oxigênio. Então, quanto eu tenho de oxigênio no sangue. Tá bom? Vejam que eu tenho uma linha aqui quase que imperceptível do oxigênio que está dissolvido no sangue. Então eu tenho muito pouco oxigênio em função da minha pressão parcial de oxigênio que está dissolvido. E eu não comentei que o transporte de oxigênio, somente 5% dele envolve a dissolução do oxigênio no sangue. Não é? Por isso a quantidade é muito pequena de oxigênio dissolvida no sangue. Eu posso sim aumentar o conteúdo de oxigênio dissolvido no sangue se eu der muito oxigênio para eu inspirar. Certo? Se eu inspirar 100% de oxigênio e eu aumentar a pressão parcial, eu aumento sim o conteúdo de oxigênio no sangue dissolvido no plasma. Tá? Mas voltando aqui à nossa curva de dissociação hemoglobina-oxigênio. Nesse ponto A, eu estou no chamado sangue arterial. Como eu sei, veja, a pressão parcial de oxigênio é muito alta e a saturação é muito alta também. Certo? No meu ponto em V, eu estou aqui no meu sangue venoso, onde eu tenho uma pressão parcial de oxigênio em que 75% da minha hemoglobina está saturada. Então, entre sangue arterial e sangue venoso, eu estou transitando nessa porção da curva, onde eu tenho pequena variação da saturação de oxigênio. Isso de maneira fisiológica, não é? Então eu saio do meu sangue arterial, venho para o meu sangue venoso, eu vou perder oxigênio, porque esse oxigênio vai ser levado para o tecido, a saturação vai diminuir, porque, na verdade, eu diminuo a afinidade oxigênio-hemoglobina, eu diminuindo a afinidade oxigênio-hemoglobina, eu vou o quê? Liberar oxigênio nas minhas células. Certo? Aí esse sangue volta para o pulmão e obtém oxigênio. Certo? Tudo bem? Nessa curva? Bom, outra informação importante dessa curva é a chamada P50, tá? Que me diz qual é a pressão parcial de oxigênio em que 50% da minha hemoglobina está saturada. Isso tem muito a ver com a afinidade. Quanto maior a minha P50, menor vai ser a minha afinidade. Qual é a pressão parcial de oxigênio onde eu tenho ainda 50% de oxigênio presente? 25 milímetros de mercúrio. Então veja como a pressão parcial de oxigênio muito baixa. Mas mesmo assim, eu ainda tenho muito oxigênio para liberar. Então mesmo que eu esteja numa situação de risco, vamos pensar assim, as células vão liberar oxigênio ainda para manter as minhas células vivas, pelo menos durante um certo período de tempo. Pequeno, né? Porque o metabolismo é muito elevado. Tá bom? Mas a importância disso é que, veja, numa pressão de 25 milímetros de mercúrio, eu ainda tenho 50% de oxigênio para utilizar. Mas eu posso alterar essa curva de dissociação oxigênio-hemoglobina. Existem vários fatores que vão impactar essa curva de dissociação. Um deles é a temperatura. Então vejam, eu tenho uma curva de saturação aqui, oxigênio, hemoglobina, em função da pressão parcial. Então a curva em preto é aquela curva tradicional, onde eu tenho uma situação, vamos pensar em normal, né, fisiológica.
Bom, um dos fatores que vão deslocar a minha curva de dissociação oxigênio e hemoglobina para a direita ou para a esquerda é o aumento da temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura das minhas células ou a temperatura corporal, se eu aumentei a temperatura, eu vou deslocar minha curva para a direita, concorda? É o que vocês estão vendo aqui na lousa e que é o que está no slide. Se eu deslocar minha curva para a direita, eu vou aumentar ou diminuir a afinidade do oxigênio pela hemoglobina? Ninguém acha que tem que aumentar? Diminui. Diminuir? Vamos pegar um ponto qualquer aqui da minha pressão parcial de oxigênio, certo? Para essa mesma pressão parcial de oxigênio, se eu aumentei a temperatura e manter a minha pressão parcial de oxigênio, certo? Vocês concordam que na curva vermelho a saturação é menor do que na curva normal? Então, se eu aumentei a temperatura, eu vou diminuir a saturação, certo? Se eu diminuir a saturação, eu vou diminuir a afinidade. Sim? E se eu diminuir a afinidade, significa que esse oxigênio foi o quê? Usado pelas células? É claro isso para todo mundo ou não? Sim? Se isso aconteceu, fisiologicamente faz sentido isso? Se eu aumentar a temperatura, eu diminuir a afinidade oxigênio-hemoglobina? O que isso significa? Oi? O que significa diminuir a afinidade? Liberar mais oxigênio para ser utilizado. Gastando mais oxigênio. Está usando oxigênio. Se você diminuir a temperatura, você gasta mais oxigênio? Não, Gasta menos. gasta menos. Se eu diminuir a temperatura, olha, mantendo a mesma pressão parcial, certo? Aqui. O que acontece com a afinidade? Não aumenta? Não aumenta a afinidade? Ou não aumenta a saturação? Aumentar a saturação significa que eu tenho mais oxigênio ligado na hemoglobina. Acho que perdi lá em trás. Mas isso não deveria ter a ver com a demanda de oxigênio? É muito possível associar essa... Tá liberando mais oxigênio sem demanda, assim? Mas não tá? Não aumentou a temperatura? É isso que eu estou perguntando. Primeira pergunta, todo mundo entende que ao aumentar a temperatura eu desloco a curva para a direita e ao deslocar essa curva para a direita frente ao aumento de temperatura, eu vou diminuir a afinidade oxigênio-hemoglobina, porque eu vou diminuir a saturação, então significa o quê? O oxigênio se desligou da hemoglobina. Se ele se desliga, ele vai fazer o quê? Ele vai atuar numa célula. Ou não? Então eu consumo mais. Então, você está usando o oxigênio. Concorda? Se o oxigênio não está ligado na hemoglobina, ele está sendo utilizado. Porque se ele não estiver sendo utilizado, ele está ligado na hemoglobina. O oxigênio na hemoglobina não tem sentido fisiológico, ele é simplesmente um mecanismo de transporte. Para ele ser utilizado, ele precisa se desligar da hemoglobina. E essa reação de uma hemoglobina ligando no oxigênio apresenta uma alta afinidade, mas ela pode também diminuir a afinidade. Porque daí você libera o oxigênio para ser utilizado, em algumas situações. Calor você usa mais e armazena menos, e você armazena mais. É isso? É isso que o gráfico está mostrando. Quando está calor, ou quando você aumenta a temperatura, você libera mais oxigênio. Então você consome mais oxigênio. Quando está mais frio, e não estou dizendo a temperatura só ambiente, do músculo, a temperatura do seu músculo está mais fria, o que acontece? Você aumenta a saturação oxigênio-hemoglobina, você aumenta a afinidade oxigênio-hemoglobina. Então
Então você utiliza menos oxigênio. Qual a função fisiológica? Então, foi o que eu perguntei, a segunda pergunta. Só que antes, vamos ver qual que é a pergunta aqui. É por isso que você resfria o sangue quando você vai fazer uma cirurgia ou não? Tem alguma coisa a ver? Como resfria o sangue quando você vai fazer um sangue? Você resfria quando você vai fazer um transplante, alguma coisa assim do tipo? Não sei. Faz isso? Eu Você acho vai que- tirar o siso, você... Não, aí Se você não. fazer uma ortognática, você resfria? Não, aí não. Coisa grande, professor. Mas a ortognática é uma coisa Mas aí eu grande. acho que tem a ver com Né? proliferação de bactéria, entendeu? Por exemplo, sala de cirurgia é um gelo do capeta. Oi? Sala de cirurgia é muito gelada. Deve ser porque tem a ver com proliferação de bactéria. Não, é porque você diminui o metabolismo do organismo. Aí não tem nada a ver, então. Não sei dizer, eu nunca ouvi falar isso. Aí quando você está em estado febril, aí tem um consumo maior. De acordo com o gráfico é isso, não é? Mas a pergunta é, Felipe, né? Felipe perguntou qual a função fisiológica, mas daí eu devolvo essa pergunta. Qual é a função fisiológica? Qual é? Eu acho. Tipo, por exemplo, você vai fazer um exercício físico, aí a temperatura aumenta, para você ter uma menor afinidade entre oxigênio e hemoglobina, aí você consegue ter mais oxigênio para usar para a produção de energia dos músculos. Faz sentido? Por isso que quando a gente está em lugares Também. Tem. Poderia pedir para o Vitor ver isso, por favor? Mas aí, em relação a O que o Vitor falou foi o seguinte. Um processo fisiológico clássico aí, exercício físico. Certo? Ninguém está falando que o exercício físico eu vou ficar febril. Entendeu? Eu vou ter febre durante o exercício. Podia até ser verdade, né? Pra gente não fazer exercício, mas não é verdade. Mas na verdade, o músculo, por exemplo, aumenta a temperatura, não é? Não está com a atividade aumentada do músculo durante o exercício? Pequenas variações de temperatura aí, eu estou falando de 1 grau, meio grau, certo? De aumento da temperatura muscular, numa atividade física, eu desloco a minha curva de dissociação oxigênio-hemoglobina para a direita, não é? E o que vai acontecer com a afinidade? Diminui. Diminuir a afinidade significa mais oxigênio para ser utilizado. Por quem? Pelo músculo que está em alta atividade. Davi, né? O Davi comentou aqui, vou num estado febril.